50 relâmpagos incríveis gravados. Olá, enquanto você faz um intervalo no trabalho ou se diverte no fim de semana, nosso planeta é atingido por descargas elétricas. Lindaça essa cena aqui, velho. Nosso planeta é atingido ou se diverte no fim de semana. Nosso planeta é atingido por descargas elétricas. Você sabia que o raio é um dos fenômenos naturais mais frequentes na Terra? Segundo estimativas, eles aparecem nos céus cerca de 1 bilhão e 400 milhões de vezes por ano. Ou seja, E você ia achando que um raio não pode são cair na 3 sua milhões de relâmpagos todos os dias, o que dá 44 descargas elétricas por segundo. É isso? Isso significa que enquanto estávamos falando 21 e 21. sobre eles, tá? várias Olha o centenas de horário. relâmpagos já caíram em algum lugar do mundo. A gente simplesmente precisa aprender mais sobre esse fenômeno. Vamos lá. O relâmpago McQueen era ótimo, claro, mas ele estava muito longe de um raio de verdade. E nem estamos falando do clarão, que se propaga na velocidade da luz, mas da velocidade do próprio impacto. Ela é de aproximadamente 435 mil quilômetros por hora. Quão rápido é isso? Bem, se alguém decidisse dar um passeio veloz e conseguisse montar um raio, sua jornada da Terra à Lua levaria 55 minutos. Caralho. É praticamente o tempo de um expresso interurbano, só que a viagem é menos confortável. Nele, não dá nem para sentar direito. Apesar do relâmpago parecer enorme no céu, sua largura real é de apenas uns 2 a 3 centímetros. Só que essa descarga elétrica da largura de um dedinho é incrivelmente brilhante por causa da energia concentrada nela. E esta é a segunda razão pela qual é pouco provável que você consiga voar para a Lua em um raio. A temperatura da descarga pode chegar a 30 mil graus Celsius. Para você ter uma ideia, a superfície do Sol é cerca de 5 vezes mais fria. É uma diferença similar à da água fervente e à água do mar Resumindo, se pegar, no você início morre. do verão. Há outra limitação para esse voo. O relâmpago ocorre em 2 microsegundos, ou seja, 2 milionésimos de segundo. Para comparação, uma piscada leva em média 350 mil microsegundos. Mas, como em tudo na vida, também temos exceções aqui. Em 2020, durante observações meteorológicas, 2 recordes incríveis foram registrados. No dia 29 de abril, um raio gigante se estendeu por 767 quilômetros, atravessando Texas, Louisiana e Mississippi, sendo que o comprimento normal de um raio é de alguns quilômetros. Ao ver que as pessoas ficaram impressionadas, o Zeus resolveu ostentar mais uma vez. No dia 18 de junho, o céu sobre o Uruguai e o norte da Argentina foi iluminado por uma descarga elétrica, cujo clarão durou 17 segundos. Pensa um pouco. Um anúncio de 15 segundos no YouTube parece interminável, né? É difícil até imaginar o que sentiram as testemunhas desse raro fenômeno. Tá louco, já ia achar que tava rolando um... Bem, já aprendemos sobre as características. O relâmpago é rápido, frequente e quente. E quanto à personalidade, Achei que o pau tava pois quebrando. ele também a tem. Eu, quando eu era criança, eu queria ser atingido por um raio pra ficar rápido. Por exemplo, certa vez, alguém inventou que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, mas eles vivem desmentindo essa afirmação. E tem mais. A probabilidade de um relâmpago cair no mesmo lugar é quase maior do que a de atingir um lugar aleatório no chão. Tudo pode ser explicado pela física. A descarga elétrica segue o caminho Ai, de menor caralho! resistência. Então, por que complicar tudo e desviar de um caminho já testado? É como encontrar um Mas se pega ali, quem tá ali embaixo, ali encostando... atalho não toma sem choque, trânsito não? de casa para a escola e no dia seguinte decidir fazer um desvio pelo próximo quarteirão. É irracional. E não é só isso. Um raio não só cai 2 vezes no mesmo lugar, como também cai em vários lugares ao mesmo tempo. Aqui está um ótimo exemplo de uma descarga em Chicago, durante a Nossa. qual um raio atingiu 3 dos edifícios mais altos da cidade de uma só vez. E esse negócio de personalidade nem é só uma piada. Assim como as pessoas, os raios podem ser negativos e positivos, mas até nesse caso eles exibem seu gênio forte e fazem tudo ao contrário. Calma, vamos explicar. 95% dos raios são negativos. Eles se formam na região de descarga negativa, abaixo da base de uma tempestade. No caso deles, há uma transferência de carga negativa da nuvem para o solo.
Apenas uma pequena parte dos relâmpagos surge perto do topo da tempestade. Eles transferem uma carga positiva da nuvem para o solo, mas não carregam nada de positivo com eles. É justamente o raio positivo que é o mais perigoso e tem uma força tremenda. A corrente... Mano, esse jogo de terror não me fez bem, velho. Esse jogo de terror não me fez bem, mano. Vocês escutaram a risada? Esses raios pode chegar a 300 mil amperes e sua tensão pode chegar a 1 bilhão de volts. Quantas vezes isso é mais potente que as nossas tomadas? Se bem que, para que fazer esses cálculos? Basta dar uma olhada nos raios positivos sacudindo o espaço ao seu redor. Tá, porra! Toma dessa aí, filho! Olha você querendo ser atingido por um raio aí, malandro. Toma uma dessa aqui pra você ver se você levanta pra contar a história. Fica só o corpo lá, só metade dele. Os dedinhos pra um lado assim e o... Aí, ó. Odeio raio, mano. Acredita-se que justamente esse tipo de raio seja responsável por muitos incêndios florestais e danos a linhas de energia. Mas por que eles incendiariam uma árvore ou alguns fios se uma descarga normal pode fazer a areia derreter como açúcar? That is sick folk right action, yeah. Talvez você também tenha tido a sorte de encontrar uma coisa parecida com essa na praia, embora ela não seja tão comum. Em uma fração de segundo, uma corrente elétrica aquece as partículas de ar e a água entre os grãos de areia, transformando-as em um tubo de vidro chamado fulgurito. Essa é uma espécie de autógrafo de um relâmpago. Nossa, fera, hein, velho? Caralho, eu acho massa. Pode ser que você visite a praia com mais frequência do que os raios, mas você nunca estará tão perto de uma erupção vulcânica quanto eles. É justamente aqui que as tempestades elétricas fazem os seus concertos mais impressionantes. As razões para isso são várias. Os raios vulcânicos são formados quando a eletricidade estática se acumula na atmosfera, assim como em uma tempestade elétrica normal, mas o mecanismo deles é diferente. E falando em eletricidade estática nas montanhas, aqui está um sinal claro de que é melhor você descer de lá de cima. Já ia jogar pro Instagram, o Homem em Choque está de volta, caralho. Now it's in my head. Come here, come here. Essas imagens foram registradas no Alasca, e a maioria dos cientistas concorda que elas não são um bom presságio. Mesmo que o vulcão não entre em erupção, essa quantidade de eletricidade estática acumulada pode indicar a formação de uma tempestade elétrica. E se uma erupção acontecer, não adianta esperar misericórdia. Os relâmpagos vulcânicos têm várias fontes de recarga: as partículas de gelo, os fragmentos de rochas e cinzas e, por último, a radiação. Tudo isso colide, fazendo com que a tempestade elétrica adquira uma potência enorme. Mesmo assim, não é tanto quanto em outros planetas. Sim, a Terra está longe de ser única nisso. Eu tinha visto um Pac-Man, velho. Em outros planetas. Sim, cientistas observam relâmpagos constantes em Júpiter, a qualquer momento e em qualquer ponto da atmosfera. Mas migrar de lá para Saturno seria bastante inútil. Embora haja intervalos entre as tempestades elétricas dele, elas podem durar meses. Em 2013, aconteceu em Saturno a tempestade mais poderosa que já foi registrada em nosso sistema solar. Ela se estendeu por 224 mil quilômetros. É possível que você nem tenha tanta quilometragem em seu carro. E já que estamos falando de carros, será que você pode se sentir seguro se uma tempestade de raios e trovões pegar... Cara, eu não sei vocês, mas quando eu vejo raio, eu pra garantir que eu não vou me fuder, eu faço assim, ó. Não encostei em nada, deu o barulho... Voltei a encostar em alguma coisa. Pelo menos minha mãe me ensinou durante isso, uma né? viagem? A Não boa notícia é que sim. descalço em A casa. má notícia é que não 100%. Algum barulho, você faz assim, ó. Voltou. Já era. Aqui você não tomou choque, não.
Pode ficar tranquilo. Se um raio atingir um carro, ele atingirá a antena ou o teto. Em seguida, a descarga passará pela lataria de metal externa. Neste momento, é melhor não tocar nas partes metálicas internas. Depois disso, ela passará pelos pneus e entrará no solo. Depois desse choque, é pouco provável que seu carro se torne um veículo elétrico. Muito provavelmente, os dispositivos eletrônicos deixarão de funcionar, a antena derreterá e as rodas sofrerão. Mas não dá para negar que este é um preço pequeno. Afinal, você permanecerá vivo. Será que se uma descarga elétrica pega num Tesla, carrega ele 100%, ele pode continuar a viagem? A menos, é claro, que você esqueça de fechar as janelas primeiro. O relâmpago fica só esperando uma brecha para entrar no carro e ser seu passageiro. No entanto, nem mesmo as janelas fechadas puderam salvar o foguete Atlas Centaur. Pois é, até uma espaçonave é alvo fácil para os relâmpagos. Em 1987, a NASA resolveu fazer um lançamento com mau tempo. Seu custo foi de 78 milhões de dólares. Apenas 49 segundos após a decolagem, um raio atingiu o alvo, inutilizou os controles e jogou o foguete no oceano. Puta que pariu, eu ia ficar indignado. Felizmente, ele não era tripulado. Temos a sensação de que alguém lá em cima já está de saco cheio de tanta visita. Veja como uma descarga elétrica ataca um foguete Soyuz. Nossa! A impressão é que, se há risco mesmo em um foguete espacial, se esconder dos raios na água é uma péssima ideia. Mas por que... Caralho, a menina continuou no papel, tá? Mas por que então, durante uma tempestade... Ixi, cara, esse cara assustou, sei não, hein, malandro, eu não sei não. Mas por que então, durante uma tempestade, os lagos, mares e oceanos não se transformam em uma sopa de peixes? A natureza não é tão trabalhadora assim para restaurar a população de peixes depois de cada tempestade. Por isso, ela pensou em tudo. A carga se acumula na superfície da água e o impacto não penetra fundo o suficiente para prejudicar os animais. Isso significa que, se você está mergulhando, você pode evitar choques elétricos? Na teoria, sim. Na prática, você quer mesmo conferir? Se bem que existem pessoas que tiveram que experimentar o poder dos raios em si mesmas sem querer. Algumas delas tiveram mais sorte e outras menos. Este homem do Texas foi atingido por um raio bem debaixo dos seus pés enquanto passeava com seus cachorros. Com um susto, os cães pastores saíram correndo em todas as direções. O pobre coitado caiu no chão na mesma hora, como se tivesse sido abatido. Ele foi milagrosamente salvo por pessoas que passavam e fizeram a ressuscitação cardiorrespiratória nele. Porém, o mais surpreendente é que, de ferimentos, o cara, chamado Alex, teve só uma queimadura em uma parte da cabeça e um hematoma por bater no chão ao cair. Já suas meias e... Vocês vão começar? Vocês vão começar? Eu já fechei o mês, hein? Eu vou ali pra cima, ali me tranco, vou assistir de Bob Esponja. Tênis pagaram o preço. E sabemos o que você realmente quer saber. Os cães foram encontrados e estavam em perfeitas condições. É pouco provável que o cara queira repetir essa experiência, mas vale lembrar que um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar, ou 7 vezes, como no caso do Roy Sullivan. Os raios o perseguiram por 35 anos e o privaram de uma unha do polegar e de sobrancelhas, machucaram seu ombro e seu tornozelo e queimaram seu peito e seu estômago. Puta que pariu! Mas o homem para-raios foi mais forte que eles e acabou entrando para o livro Guinness dos Recordes. A probabilidade de alguém ser atingido por um raio 7 vezes é de 1 em 2 septilhões. Caso você esteja na dúvida, 1 septilhão tem 24 zeros. Alguém já ouviu falar de um número tão grande? Como dissemos no início, os relâmpagos têm personalidade forte. Eles roubam sobrancelhas e cabelos de uns, mas os dá de presente para outros, sem brincadeira. Em 1980, Edwin Robinson, que ficou cego e quase completamente surdo após um acidente, foi atingido por uma descarga elétrica em seu próprio quintal. Quando o homem voltou a si, descobriu que estava enxergando e ouvindo tudo perfeitamente. Além disso, depois de algum tempo, os fios de cabelo começaram a crescer em sua O raio cura até calvície? cabeça careca. Talvez tenha sido uma recompensa pela sua bondade. O Edwin saiu para o quintal para tirar sua galinha de estimação da chuva. E tem também o Tony Sicória. Um raio lhe deu uma parada cardíaca e algumas queimaduras.
Calvície, surdez e... Mas ao ceguice. mesmo tempo desbloqueou um talento oculto. Algumas acredito. semanas depois de ser atingido, o homem sentiu um desejo irresistível de ouvir música de piano. Depois disso, comprou o instrumento e acabou se tornando pianista e compositor. Mesmo assim, é muito mais provável que um relâmpago frite você do que lhe transformar em um X-Men. Se fosse Então, assim, o senhor o que ficava fazer? com a cabeça no campo, pra cima e pra baixo. Tomar as aí. precauções de segurança, é claro. Ou seja, não siga o exemplo desse cara e não se esconda debaixo de árvores. Temos certeza que você conhece essa regra. É muito rápido mesmo, que gruda, né, velho? Ó. Olha, mano. Também não recomendamos tentar espantar relâmpagos tocando sinos, como era feito até o final do século XVIII. Ninguém duvidava de que isso funcionava. Muitos sinos tinham até a inscrição Fulgura Frango, ou seja, eu persigo raios. No entanto, o tempo mostrou que é justamente o contrário. Depois de 3 décadas e depois de que 103 tocadores de sino morreram ao serem atingidos por descargas que caíram nas altas torres com sinos de metal, o costume foi finalmente Puta que pariu, tô falando. banido. É sério que precisaram morrer 103 pessoas para que eles percebessem que havia um certo padrão? Talvez a melhor solução seja se abrigar em casa, principalmente se ela for na Antártida ou no Egito. Embora Opa, salve, irmão. Obrigado por alegrar minhas noites. Tenho muita ansiedade e você tá me curando. Eu te mamo muito. Você não tem ideia o quanto que você tá me ajudando. É nóis. Valeu, Geilson. Tamo junto, irmão. É nóis, velho. Continua aí, mano. Deus abençoe. Agora, cerca de Espero que você 3 goste, milhões de verdade. relâmpagos sejam registrados diariamente no mundo, Tá louco. eles são distribuídos de forma desigual. É quase impossível vê-los no Polo Sul ou no País das Pirâmides. Já na América do Sul, há tempestades elétricas mais do que suficientes. Há um número particularmente grande delas neste lugar pitoresco. Este é o lago de Maracaibo, na Venezuela, onde ocorrem trovoadas durante a maior parte do ano, de 70 a 200 dias anuais. No Caraca. pico da atividade, acontecem até 28 relâmpagos por minuto. Aqui, a probabilidade de ser Deve ser um atingido barulheiro é a o dia mais inteiro, alta do mundo. Mas esse espetáculo é tão grande e iluminado que você pode assisti-lo com segurança a uma distância de até 400 quilômetros. Então, se você quer ver a maior tempestade da sua vida, você precisa vir aqui. Especialmente agora que você sabe praticamente tudo sobre raios. Ah, eu não vou não. Não vou mentir que eu não vou não.